Esse living tem muito de preservação do patrimônio, de preservação das características originais do prédio onde acontece Casa Cor, Rio Grande do Norte. Vocês estão com Duo Arquitetura, Rodrigo e Rita. Quem sempre assiste TV Casa Cor ao vivo já conhece os dois, agora a gente se reencontra aqui no evento. Quando você olhou a casa inteira para participar em 2019, por que você escolheu esse espaço, justamente esse? Então, quando a gente fez a visita técnica inicial, podemos identificar que o piso ainda era original. E aí a gente achou muito interessante o formato e a cor, e além de contar muito a história do lugar, né? E também quando nós fizemos a vistoria, a gente viu também que as paredes tinham uma grande possibilidade de ser paredes originais, mais espessas, que tivessem tijolos aparentes. Então, isso daí foi o que determinou a nossa escolha. Vocês chegaram aqui, as paredes não estavam como estavam neste momento. O piso eles já tinham tirado o revestimento anterior. Isso, já tinham tirado, inclusive estava extremamente sujo. A gente fez um trabalho de restauro, que fizemos um lixamento do piso em dois processos para poder ele voltar um pouco ao que era antes. Mas realmente estava imperceptível, assim. Você só conseguia ver alguns pedaços, mas o resto estava com cimento, estava bem ruim. É exatamente o piso que tinha na minha casa, na casa dos meus pais, que foi construída em 1960 e poucos. Era esse piso. Sinto saudade, porque a gente andava de meia, o vermelhão da cera deixava a meia vermelha. Bom, mas não precisava ser o living do explorador. Vocês é que definiram esse tema. Exatamente. A gente quis trazer para o living, de entrada, um pouco da nossa personalidade, tanto como arquiteto como pessoas. Então, a gente criou o living do explorador e ele conta muito, na verdade, da nossa história. O Rodrigo, ele é fotógrafo, então todos os adornos, as fotografias, é um pouco do que a gente já explorou pelo mundo. E aí a gente também pensou numa teoria, que é o Absab, para aplicar aqui nesse ambiente, que é resgatar as memórias, né, como o piso, que o Rodrigo falou, as paredes que a gente deixou elas originais. E aí, nessa proposta, que é de ver a beleza na imperfeição, vamos dizer assim, juntou com nossa vida de exploradores aqui. O que a gente explora são as pessoas. É isso que a gente procura trazer para cá. As histórias das pessoas, né? Vocês realmente... O Rodrigo tem livros publicados com as suas fotografias. Eu tenho o livro da Tailândia, não é? Então, ele tem... E as fotos todas que estão aqui são de viagens dele. Então, a gente vai contar cada uma das histórias, das fotografias e das explorações que vocês fizeram pelo mundo. Mas, antes, a gente volta aqui para a exploração que foi feita na arquitetura do próprio prédio. Quando vocês começaram a descascar, precisaram fazer algum tipo de tratamento? Aliás, vejo que alguma coisa foi feita. O que exatamente foi feito? Na verdade, nós herdamos ainda um pouco da intervenção humana pós-prédio original, né? Então, a gente tinha um pouco de tijolo vermelho em algumas paredes, e aí elas precisaram ser removidas, e a gente fez uma espécie de cirurgia plástica para poder conseguir deixar os tijolos falando a mesma língua, né? Então, acabou que a gente teve que fazer alguns ajustes, e esse processo... Foram, na verdade, 6 processos para conseguir chegar no que está hoje. Então, assim, o pessoal passa um pouco e fala, como foi fácil, você só descascou. Na verdade, não, foi a parte mais difícil. E uma das coisas que a gente fez questão foi de começar logo o Casa Cor. Assim que pôde fazer obra, a gente já começou, porque a gente sabia que o processo ia ser demorado e a gente correu com isso. E terminamos num prazo ok, mas se a gente tivesse demorado, não tinha tido tempo de fazer a restauração. Agora, você vai me dizer, eu quero saber o que foi feito exatamente. O que foi, qual foi a mágica? Eita, vamos lá. Na verdade, é o seguinte... Etapas. Descasquei, pintei, bati uma massa feito com o barro da minha avó. Não. Então, as paredes estavam rebocadas, né? A gente tirou o reboco. Quando foi feita a retirada do reboco, notamos que tinha tijolos vermelhos. E aí foi a primeira situação crítica que a gente viu, que a gente queria realmente o tijolo aparente. E aí a gente removeu o que tinha de tijolo vermelho e colocamos um novo tijolo. Por que era o tijolo vermelho que você está falando? Porque esses daqui não eram o tijolo vermelho não, que você... Nessa parte aqui tinha uma janela de 2x2. E essa janela, quando a gente recebeu, não existia mais no lugar. Alguém passou aquele tijolinho, aquele mais fininho. Fez o tijolo vermelho, tijolo cerâmico. Com furo? Com furo, 8 furos, exato. E aí a gente teve que
ou descobria onde estava a janela, que era impossível, ou fazia realmente um restauro, enfim. E aí a gente teve que fazer um casamento de tijolo antigo com tijolo novo. E depois que a gente fez, o grande problema, o segundo problema maior, foi que tinha uma parte com tijolo muito bonitinho, todo certinho, que tinha recém instalado, né? E aí a gente precisou destruir ele para ele ficar com a característica de demolição. E aí veio o terceiro problema, que aí quando a gente destruiu essa parte nova, ele aconteceu de dar muita diferença de olaria. A composição do cimento dava muita diferença. E tinha tijolos muito brancos, e tinha tijolos amarelos, e tinha tijolos mais acinzentados com a composição maior de argila. E aí a gente falou, era o maior problema de todos, né, agora. E aí a gente resolveu pigmentar as paredes com um banho de barro, né, barro, cimento e água, para poder deixar ela aí toda homogênea. E aí realmente deu essa característica bem rústica que, de certo modo, entrou na paleta de cores do nosso ambiente, que a gente já tinha essa proposta, e aí ficou bem resolvido. Muito bem, olha só o processo todo agora contado para vocês. Bom, a gente tem esse percurso de prateleiras baixas que acompanha todo o espaço também com essa madeira bem clarinha. Quer dizer, aqui são os locais onde esse explorador pode deixar também suas memórias. As histórias, exatamente. Porque aí a gente procurou trazer adornos que realmente tivessem uma história a contar, não foram meramente comprados por impulso. Então, trouxemos coisas de viagens, como é o nome dessa pecinha aqui, tibetana, de meditação. Aqui Eu ia falar que era o pilão, mas ainda bem que eu não falei. Chama tigela. Tigela. Tibetana. Tigela tibetana. Você bate, ela dá um som bem maravilhoso, assim, bem aconchegante. E aí também tem coisas que a gente explorou pelo Brasil, como essas obras de arte, que é de um artesão brasileiro, que é o Aberaldo. E são essas aí as nossas explorações, algumas coisas a gente trouxe para cá. E aí a gente tem, como é um living, a gente tem essa parte central e vocês utilizaram móveis assinados. Quem foi que forneceu os móveis para vocês? Isso, o sofá, que é a peça-chave do nosso ambiente, ela conecta todos esses móveis baixos, ela dá a possibilidade das pessoas tocarem nas coisas, nos livros, então é um ambiente para você estar sentado realmente. Não é um sofá que tem aquela distância que você se levanta e vai até o objeto, não é isso. A ideia era essa realmente. Então o sofá é do Estúdio Bola, né? Temos mesinhas de apoio do Estúdio Bola e luminária de pé, que é essa luminária aqui do Estúdio Bola. Além dela, temos Sérgio Rodrigues com a Mole, Jader Almeida com esse conjunto de jantar e outra mesa que temos ali de apoio. E temos Zanini e Desanini também, que são as estantes. Todas essas vieram de um único lugar aqui em Natal? Isso. Todas elas o fornecedor Oficina Interiores, que eles são, além de uma loja, são basicamente curadores de móveis de design. Então, é bem interessante. E também tem essa luminária, que é de Guilherme Wentz. Que aí também é Todos representados pela oficina? Todos pela oficina. Uau! 100% oficina. Bom, e aí a gente tem os quadros. Antes de você me contar de onde são cada uma das fotos, você ainda se lembra de onde são cada uma das fotos? Lembro, sim. Que bom. Essa parede tem um acabamento especial também. Eu acho que o teto também. Que revestimento é esse? Esse daí, na verdade, ele é o mármore da Coral, né? Que é um efeito novo da Coral. E a gente, basicamente, demos uma característica particular para ele, porque o mármore ele é extremamente brilhoso e reflexivo, e essa não era a nossa ideia. Então, quando a gente aplicou o material, a gente abortou um processo para que ele não ficasse tão brilhoso e ficasse realmente com uma cara um pouco mais rústica, que era a ideia do nosso projeto. Muito bem. Agora sim, me conte de onde são as fotos. Você também se lembra cada uma das fotos? Estava presente, né? Estava lá, né? Estava lá. De onde é que são as fotos? Aqui a gente tem a representação da África através do Marrocos. Temos uma foto grande do motoqueiro, que é em Marrakech. E temos uma outra foto que é de uma nômade, né, que ela é da região de Merzouga, uma cidade chamada Rissane, que é no deserto do Saara. Além dessas duas, temos essa outra que é a preto e branco. Ela é uma foto no Camboja, que aí seria na parte da Ásia. E aqui na parte de trás nós temos o quadro do Peru, que aí foi em Cusco. São duas cholas peruanas. E esse quadro é bem legal, que eu chamo... O título desse quadro a gente chama de Timidez.
Se escondendo, tá lindo isso. Já tem próximas viagens agendadas? Então, estamos em busca, né? Temos alguns roteiros já pré-determinados e aí quando aparece alguma coisa a gente já vai e compra e enfim. Vai, pega uma promoção e já vai. Muito bem. Você fotografa também? Não, eu só dou alguns toques para ele às vezes. Olha, Rodrigo, aquela foto ali, ó, aquele... Ali vai dar uma foto ótima. Inclusive essa daqui foi ela que viu. Essa foto ela falou, quando você descer, olha para o seu lado direito, tem uma foto massa ali. Aí foi quando eu tirei e apareceu ela. Hoje alguém representa as suas fotos? Aqui em Natal a gente tem a I9, que representa nossas fotos, mas a gente está em aberto para outras galerias. Muito bom. Agora vocês viram e reencontraram, então, tanto a Rita quanto o Rodrigo, aqui da Duo Arquitetura, em Casa Cor, Rio Grande do Norte. Eu senti falta da última vez que a gente veio aqui, vocês não estavam. Que bom que voltaram, e dessa vez voltaram com o Living do Explorador, que vocês acabaram de conhecer. Qual é o Instagram de vocês? O nosso Instagram é Duo Arquitetura Oficial. Duo Arquitetura Oficial, para conseguir falar com eles diretamente sobre arquitetura, sobre fotos, sobre dicas e roteiros de viagem. Na tela aparece um número de WhatsApp, mas não é o número da Duo Arquitetura, é o número de TV Casa Cor. Se quiser falar com a gente, é só escrever, recebo no meu celular. Lá a gente tem grupos que discutem decoração, arquitetura, design e paisagismo. Tem gente do mundo todo. Se bobear, deve ter ali uns 20 países que fazem parte do grupo, brasileiros que estão por aí pelo mundo, mas que continuam ligados em Casa Cor. Então, se quiser fazer parte, é só escrever. Eu adiciono. Parabéns mais uma vez, muito bom reencontrar os dois. A gente vai continuar com TV Casa Cor ao vivo, hoje só mostrando Casa Cor Rio Grande do Norte.